E agora vamos finalizar com as proteínas plasmáticas que temos nos hemogramas. Então, o que são as proteínas plasmáticas, né? São proteínas contidas no plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. Então, elas exercem diferentes funções, como transporte, defesa do organismo, regulação das trocas de água entre o sangue e o meio externo, o meio exterior. Entre as proteínas plasmáticas destacam-se principalmente a albumina e a globulina, que tem de diferentes tipos de globulina. Coloquei um exemplo para vocês aí do lado esquerdo, o que seria uma proteína imunoglobulina, que é desse jeitinho aí. Ele precisa ter as entradas para o antígeno anticorpo. A do meio aí, que é uma proteína, um desenho de exemplo, né? De uma albumina que carrega medicamentos, alimentos, entre outros elementos, que ela é uma proteína de transporte. E aí eu coloquei no seu lado direito uma figurinha do que realmente é uma proteína. Se eu não me engano, esse daqui é uma albumina. Ela realmente é desse jeito quando a gente vai colocar ele num programa. Como que essa proteína é num programa? Por exemplo, uma albumina. É desse jeito que o programa desenha essa proteína. Elas são desse jeito mesmo, com sítios de ligação e tudo mais. Então, a albumina, ela é uma das menores proteínas, uma das menores dessas proteínas plasmáticas e é a mais abundante. Ela é responsável por aproximadamente 75% da pressão osmótica, que é a pressão osmótico-coloidal do plasma vascular, a qual regula o conteúdo de água que se difunde do sangue para os tecidos, além de ser uma importante proteína de transporte e participa como carreadora de ácidos graxos livres, ácidos biliares, bilirrubina, cálcio, hormônios e medicamentos. Então, ela é sintetizada no fígado e na circulação sanguínea. Ela é cataboliza na maioria dos tecidos. Ela possui uma meia-vida de aproximadamente 8 dias. Aí eu coloquei uma imagem real de como é uma albumina naqueles programas que desenham a proteína realmente. E ela é nesse formato. As globulinas. Então, as globulinas, elas representam um grupo heterogêneo de proteínas de tamanhos variáveis. Centenas de tipos de globulinas estão presentes no plasma, inclusive as imunoglobulinas, que são a IgG, IgM, IgA, IgE, as proteínas de sistema complemento, fatores de coagulação e várias enzimas diferentes e diversas proteínas que transportam lipídios, vitaminas, hormônios, hemoglobulinas extracelular e íons metálicos. Elas são produzidas a maioria no fígado, com exceção das imunoglobulinas que são produzidas nos tecidos linfóides, tá? Aí tem um exemplo do lado esquerdo de uma globulina, e aí do lado direito o que seria um desenho de uma imunoglobulina. Então, as globulinas são classificadas em como? Então, temos a alfa-globulina, e as alfa-globulinas, ela tem a subclassificação. Então, na alfa-globulina, a gente tem a alfa-fetoproteína, a alfa-glicoproteína, ou pode ser chamado de orosomucoide, a alfa-antitripsina, que é inibidor de protease, a alfa-antiquimiotripsina, que também é inibidor de protease, a alfa-lipoproteína, que ela transporta os lipídios, principalmente HDL, a ceruloplasmina, que transporta o cobre, a apitoglibina, que é ligada à hemoglobina, a alfa-macroglobulina, que é o inibidor também de protease, e a amiloide acérica. Temos também a fração de beta-globulina, que inclui a beta-lipoproteína, que transporta lipídios, principalmente o LDL, a transferrina, que transporta o ferro, a ferritina, que armazena o ferro, e componentes do sistema complemento, por exemplo, o complementos 3 e o 4,
e fibrinogênio, que é no plasma e não no soro. O IgM e o IgA ocasionalmente migram nessa fração beta. Lembrando aqui que eu coloquei na observação no plasma e não no soro, porque qual a diferença do plasma e do soro? No plasma a gente possui fibrinogênio. No soro, como ele tem a retração do coágulo, o fibrinogênio é utilizado nessa retração. Então, no soro, a gente não tem a proteína do fibrinogênio. Essa é a diferença entre o soro e o plasma. No soro não tem fibrinogênio e no plasma tem fibrinogênio. Então, temos a fração de gama-globulina, que é composta principalmente pela imunoglobulina, que são produzidas pelos plasmócitos nos tecidos linfóides, e em resposta ao estímulo antigênico. A proteína C reativa, ela migra nessa fração em cães. Então, quando os cães estão com algum processo infeccioso que vai produzir imunoglobulina, a proteína C reativa está incluída nessa fração, então podemos dosar ela e ver esse aumento dela significativo nessas infecções. Então, nas proteínas plasmáticas, a gente tem o quê? As proteínas de fase aguda. Que seriam elas? A liberação de citocinas na inflamação, que interfere na produção de proteínas de fase aguda pelo fígado. A maioria aumenta na fase aguda, né? A maioria dessas proteínas. E temos as proteínas de fase aguda positiva. O que seria isso? Que quando tem um processo inflamatório agudo, essas proteínas, elas aumentam. Então, elas têm um indicativo de aumento. Então, quais proteínas são essas? As globulinas, a aptoglobina, o fibrinogênio, a proteína C reativa, o amyloide, a sérica e a alfa-glicoproteína ácida. A concentração sérica máxima é de 1 a 2 dias após o início da resposta dessas proteínas de fase aguda. Algumas proteínas de fase aguda diminuem, e aí elas são chamadas de proteína de fase aguda negativa. Então, quando às vezes tem um processo inflamatório infeccioso, essas proteínas diminuem. Então, quando elas estão diminuídas, é indicativo desses processos infecciosos inflamatórios. Por exemplo, a albumina e a transferrina. Então, como eu comentei no slide anterior, né, dei um spoiler. Qual a diferença, então, do plasma e do soro? Plasma versus soro. A diferença entre eles é que no soro não tem o fibrinogênio, porque ele fica no coágulo, e apenas ficam as albuminas e globulinas ali no soro. E no plasma possuem todas as proteínas. Só que as altas concentrações de colesterol, ureia e glicose pode alterar a concentração de proteína plasmática total no refratômetro, gerando um falso aumento. Por isso, é mais fidedigno e mais confiável fazer a dosagem da proteína no soro, tanto no soro, no refratômetro. O aumento dessas outras proteínas pode interferir porque ele é através de luz. Então, o ideal seria a dosagem no aparelho. A dosagem que dosa realmente a quantidade vai te dar um número exato. Esse é mais fidedigno. Hipoalbuminemia com hipoglobinemia. Então, quando a albumina e a globulina estão baixas. Quais são as causas quando as duas estão baixas? Perda de sangue por hemorragia externa, também provocadas por hemoparasitoses, que pode ser perdas internas e externas. Enteropatias com perda de proteína, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, linfagiectasia, doenças infecciosas, neoplasia, grave inanição prolongada ou caquexia e hemorragia gastrointestinal. Dermatites graves, como queimaduras ou doenças cutâneas exudativas generalizadas com maior permeabilidade vascular. Doenças efusivas, como o acúmulo de líquido com alto teor de proteínas em cavidades corporais. Tais doenças dependem do alto grau de aumento de permeabilidade vascular, tipo as efusões pleurais, as efusões abdominais. E em doenças efusivas, como o acúmulo de líquido com alto teor de proteínas em cavidades corporais. Tais doenças dependem do alto grau de aumento de permeabilidade vascular. Por exemplo, a efusão pleural, ascite.
Hipoalbuminemia seletiva, ou seja, só quando a albumina está baixa. Quais são as causas quando só a albumina está baixa? Insuficiência hepática, caso haja perda de 60% a 80% da massa hepática funcional. Então, para a gente conseguir ver uma albumina baixa por causa hepática, o fígado tem que estar muito ferrado, muito ferrado. Tem que ter perda da massa mesmo, de mais de 70% ali, ó, de 70% a 80%, pra gente conseguir ver isso no exame de sangue. Inanição ou caquexia, então deficiência de disponibilidades de aminoácidos quando está associado à neoplasia ou a infecções crônicas. Um prolongado período de equilíbrio proteico negativo induz maior o catabolismo das proteínas corporais, superior à produção de proteínas. Então, a gente sabe que o organismo usa glicose, depois os lipídios, e se não tem nenhuma dessas fontes, vai usar as proteínas. Parasitismo intestinal. Pode acontecer a diminuição se houver pelo menos o envolvimento de 2 mecanismos. Se os parasitas absorvem a quantidade significativa de nutrientes, inclusive de aminoácidos, assim não tem a síntese de albumina, e se os parasitas aderem à parede gástrica ou intestinal e sugam o sangue do hospedeiro. Então, o parasita precisa ter pelo menos esses dois mecanismos aí. Tem-se a perda da albumina e globulina. É muito raro de acontecer, porém, pode acontecer. Como eu falei, a biologia não é matemática. Má absorção intestinal ou má digestão. Pode ocorrer uma menor diminuição quando a síndrome da má absorção intestinal resultam em absorção ineficiente dos aminoácidos. Podem também ser causadas por uma insuficiência pancreática exócrina. Não há liberação de aminoácidos oriundos na digestão de proteínas do intestino, então não ficam disponíveis para absorção quando tem a pancreatite exócrina. Inflamação. Então, a albumina é uma proteína de fase aguda negativa, então a síntese de albumina diminui durante a inflamação e a globulina fica um pouco elevada, em razão de maior síntese de proteína aguda. Como as concentrações de albumina e globulina se alteram em direções opostas, a concentração de proteína total situa-se no intervalo de referência. Então, o que vai acontecer? Às vezes você vai dosar só uma proteína total, vou dosar só essa proteína, olhar lá no refratômetro ou fazer a dosagem no aparelho. Tá normal, você nem vai pensar, eu vou dosar albumina e globulina. E na hora que você vai dosar a albumina e globulina, aí que você vê essa diferença. Da albumina tá mais baixa e a globulina tá um pouquinho mais alta. Normalmente isso acontece em realmente processos inflamatórios. Doença glomerular. Então, as albuminas são menores, a maior carga é negativa e passa facilmente pelas membranas glomerulares lesionadas. Então, a concentração de proteína urinária, ou seja, a razão proteína creatinina urinária, deve estar aumentada em pacientes com doença glomerular. E também pode acontecer em parasitose intestinal. Hipoglobulinemia seletiva, ou seja, quando só a globulina está baixa. Quais são as causas? Falha na transferência de imunidade passiva. Então, quando ocorre uma deficiência na ingestão de colostro e, consequentemente, pouca absorção das imunoglobulinas colostrais. Imunodeficiência adquirida ou hereditária. Então, por exemplo, imunodeficiência que envolve linfócitos B ou plasmócito. Filhotes de cães, por exemplo, imunodeficiência combinada grave, deficiência seletiva de imunoglobulina A, deficiência seletiva de imunoglobulina M, deficiência de imunoglobulina A e G. Então, essas imunodeficiências aí, adquiridas ou hereditárias. Quando tem uma hiperalbuminemia com uma hiperglobulinemia, ou seja, quando a albumina e a globulina estão altas. Quais são as causas? Principal é a desidratação. O principal é a desidratação. E raramente a administração de glicocorticoides normalmente é transitória. Você vai dosar naquele momento, passa algumas horas ou alguns minutos, você vai dosar de novo, tá normal, é transitória. Ou às vezes você vai dosar, como a proteína meia-vida é um pouco mais alta, você vai dosar aí uns 2, 3 dias depois,
volta ao normal. Hiperglobulinemia. Então, quando tem a globulina aumentada. Depende do tipo de globulina que está aumentada. Para você diferenciar qual tipo de globulina está aumentada, existe um exame que chama eletroforese de proteínas. E aí você fica sabendo qual tipo da globulina que está aumentada. Então, o aumento da concentração de alfa-globulina e beta-globulina normalmente ocorre na inflamação crônica ou aguda. O aumento da concentração de gama-globulina, todos os tipos de imunoglobulina, exemplo, acontece quando tem uma estimulação antigênica ou uma inflamação crônica, quando tem uma doença hepática, um linfoma, leucemia linfocítica, mieloma múltiplo, plasmocitoma extramedular, linfoma e leucemia linfocítica, Ehrlichia canina, piodermite crônica, enterocolite plasmocítica, leishmaniose visceral, estomatite linfoplasmocítica, que é comum em gatos, e a leishmaniose visceral em cães. Gamopatias monoclonal idiopático, também pode acontecer. E aí temos a hiperglobulinemia, que é o aumento da globulina, né? Então, depende do tipo da globulina que está aumentado. Como que a gente consegue ver isso? Existe um exame que chama eletroforese de proteínas. Então, ele consegue identificar cada tipo de proteínas. Então, ocorre um aumento da concentração de alfa-globulina e beta-globulina nas inflamações crônicas e agudas. Quando tem um aumento da concentração de gama-globulina, que são todos os tipos de hemoglobina, acontece, por exemplo, na estimulação antigênica ou inflamação crônica, em doenças hepáticas, linfoma e leucemia linfocítica, mieloma múltiplo, plasmocitoma extramedular, erlicose canina, piodermite crônica, enterocolite plasmocítica, leishmaniose viral em cães, estomatite linfoplasmocítica em gatos e gamopatias monoclonal idiopática. São essas as alterações, são essas as informações que temos sobre as proteínas plasmáticas.